ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmo capítulo 5, verso 3 ao verso 4. Que o Eterno o visite nessa manhã, que este seja um dia de bênção. Esse é o nosso primeiro compromisso com o nosso Deus, nos levantarmos pela manhã, abrirmos a sua palavra e deixarmos que a mesma nos conduza. O salmista Davi, no Salmo capítulo 5, verso 3, o verso 4, nós podemos ver que essa era a sua atitude. Era um homem que buscava o Senhor. Eis a razão que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos ver que ele havia um profundo desejo no seu coração. Quando nós ouvimos os seus salmos, vemos, havia uma alegria de estar na sua casa, na casa do Senhor. Havia um desejo de buscar a Deus. Havia um desejo de estar conectado com o Senhor e não pode ser diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos a cada dia desenvolver o nosso relacionamento com o nosso Salvador Jesus Cristo. E quero nesse momento convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Gênesis, capítulo 26. O capítulo 26 é o capítulo que nessa manhã nós iremos estudar. Queremos pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento, conduza a nossa caminhada e que as palavras de Deus registradas aqui fortaleça a nossa fé, abra o nosso entendimento e a cada dia nos ajude a viver de acordo com a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 26, o verso 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O capítulo 26 é o capítulo que nós iremos estudar nessa manhã. Aqui nesse capítulo nós nos deparamos com a peregrinação do patriarca Isaque, filho de Abraão. É um dos principais patriarcas após a morte de Abraão, como sendo filho de Abraão, responsável em receber de Deus a bênção e em se tornar pai de uma grande nação. Como nós podemos ver, havendo fome aonde ele estava, ele foi buscar refúgio entre os filisteus ali em Gerar. Deus tinha dito a Isaque que ele não deveria voltar ou ir para o Egito. O Egito não seria um refúgio para a sua vida, para a sua peregrinação. E nós podemos perceber que Deus cuidava de Isaque nos mínimos detalhes. Deus até chegava a dizer a Isaque aonde ele deveria montar a sua tenda, ou aonde ele não deveria ir. E ao se voltar para Isaque, falando que ele não fosse para o Egito, ali no Egito ele estaria cercado por muitos deuses. De repente, Isaque não fosse se voltar para os ídolos. Os seus filhos correriam o risco de se afiliarem ou se casar com pessoas que estivessem envolvidas idólatras. Nós podemos descansar no nosso Deus porque Ele tem o controle da história. Os seus atributos o tornam Deus. Ele é um Deus onisciente, onipotente, conhece o presente, o passado e o futuro. E por ter uma visão além da nossa, Ele nos protege e nos ampara e é saudável descansarmos nos seus conselhos. Mas Isaque, na sua trajetória, ele acaba cometendo os mesmos erros do seu pai, como está registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, o verso 10 ao verso 13. Isaque se casou com Rebeca e Rebeca, de fato, era uma moça muito bonita, atraente, chamava a atenção dos homens daquela época. E Isaque, pensando que em algum momento os homens daquela cidade poderiam tirar a sua vida para se casar com Rebeca ou para ficar com Rebeca, Isaque usa a mesma estratégia do seu pai Abraão. Se volta para Rebeca e fala, olha, você quando lhe perguntarem o que você é minha, você diga que é minha irmã. Porque se você falar que é minha esposa, possivelmente os homens daqui me matem para poder ficar com você. E Isaque acaba se valendo dos mesmos métodos do seu pai. Acredito que no passado as pessoas passaram a lhe contar, os seus próprios funcionários, aqueles que estavam dentro da sua tenda, falaram a maneira como seu pai tomou essa atitude. E acredito que Isaque no futuro, pensando no seu bem, deixando de confiar no poder de Deus,
começa a agir da mesma forma que o seu pai agiu. Dá para você compreender da influência de uma família sobre os seus filhos, de um pai, de uma mãe, como tem condições de imprimir impressões no caráter dos seus filhos? Você consegue entender a responsabilidade que nós temos a cada dia em abrirmos a nossa boca, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos portamos dentro da nossa casa? Muitas vezes, o único conceito do que é viver uma vida feliz dentro do lar, os nossos filhos constroem ao nosso lado. Há muitos filhos que muitas vezes não querem se casar, não querem assumir um relacionamento, mas com base daquilo que eles estão vendo dentro de casa. Muitas vezes eles entendem o que é amar da maneira como os pais se amam dentro da própria casa. E compreendo uma coisa, nós temos uma tremenda responsabilidade de imprimirmos no caráter dos nossos filhos as primeiras impressões. E queremos nessa manhã pedir a Deus que nós possamos a cada dia viver como o Senhor sonha, para que possamos formar filhos e famílias saudáveis. Isaac era muito fácil perceber que era um homem abençoado por Deus. A sua riqueza, os seus bens prosperavam a cada dia. Não demorou muito para que os filisteus pudessem perceber que Isaac de fato era abençoado pelo Senhor. Porque o seu gado, as suas ovelhas, o seu rebanho crescia de uma forma sem medida. E com inveja, os filisteus começaram agora a boicotar o crescimento de Isaac. Começaram a tampar as fontes de água que Isaac tinha e que seu pai Abraão tinha cavado, e era a água que os seus animais bebiam, e naquele período a água era uma riqueza tremenda. Porque a região na Palestina onde Isaac vivia era uma região desértica. E ele dependia exclusivamente de água. Se ele não tivesse água, consequentemente, nem ele, nem o seu gado, nem o seu rebanho, ninguém da sua casa teria condições de sobreviver. E para boicotar o crescimento, o desenvolvimento da riqueza de Isaac, os filisteus começaram a tampar as fontes de água. A maneira como Isaac reagiu é a maneira que eu entendo que nós precisamos nos dias de hoje também reagir. Isaac não confrontou com o povo daquela terra, mas Isaac passou agora a morar em Gerar. E morando ali em Gerar, ele passou agora a reabrir os poços que Abraão tinha aberto e tinham ficado para trás. E, consequentemente, novos poços Isaac também abriu e passou a usufruir da água daquela terra, porque a mão de Deus estava sobre a sua vida. Nós conseguimos ver algumas virtudes na vida de Isaac. A primeira delas, ele evitou conflito desnecessário. Não havia necessidade de entrar em conflito e ele evitou entrar em conflito com as pessoas daquela terra. Mesmo que ele tivesse perdendo alguma coisa em evitar o conflito, era mais válido perder algo do que entrar em conflito e perder a vida ou daqueles que estavam dentro da sua casa. Mesmo que ele perdesse alguns poços, o trabalho dos seus funcionários ficassem perdido, mas era uma atitude sensata e sábia para preservar a vida de um todo. Olhando como um líder, ele estava vendo o benefício de todos. Mesmo que o fruto dos seus trabalhos ficassem para outros, ele resolveu e tomou a atitude de viver uma vida pacífica. Por viver debaixo da bênção de Deus, ele sabia e descansava que o melhor ainda estava por vir. Deus lhe daria muito mais do que ele tinha recebido até então e optou viver de fato confiante no Senhor. Nós não podemos e não precisamos viver inquietos quando nós olhamos para a prosperidade daqueles que não servem ao Senhor, porque no momento certo, Deus irá recompensar a maneira como nós vivemos de uma forma pacífica e também como nós honramos o seu nome. E tenha certeza, descanse no Senhor, porque um dia Ele irá honrar a nossa fidelidade. Não se demorou muito. Abimeleque, e vale a pena ressaltar nessa manhã, Abimeleque que aqui agora faz um acordo e procura Isaac para fazer uma aliança com ele, porque ele consegue perceber que Isaac era um homem próspero.
A palavra de Deus estava se cumprindo sobre a sua vida. A bênção que Deus tinha destinado a Abraão e que Abraão destinou ao seu filho Isaque. Consequentemente, Isaque estava agora usufruindo. E Abimeleque, olhando para a vida de Isaque, conseguia perceber que Isaque era um homem próspero. E a única maneira de poder então agora estar em paz com Isaque era formar uma aliança com ele. E foi isso que aconteceu, uma aliança entre Abimeleque e Isaque. E vale a pena ressaltar, esse Abimeleque que agora está ao lado de Isaque não é o mesmo Abimeleque que um dia viveu ao lado de Abraão. É um outro Abimeleque, mas esse Abimeleque reconhece que a mão de Deus estava sobre a casa de Isaque. Mas, meus amigos, no capítulo 26, nós acabamos concluindo e percebendo que Esaú começa na sua trajetória a tomar decisões que não eram as melhores. A palavra de Deus recomenda que todos aqueles que são filhos do Senhor precisam buscar relacionamentos que sejam compatíveis com a sua fé, que comunguem com os seus mesmos princípios, que creiam no mesmo Deus, que amem os mesmos princípios. Isso fará com que os nossos filhos tenham mais facilidade para enxergar quem é Deus na vida. Aqueles que possuem uma família dividida com respeito à fé sabem perfeitamente das dificuldades que possuem para educar uma criança. E essas orientações são menosprezadas pelo filho de Isaque, o filho Esaú. Ele se casa com duas mulheres hititas que não faziam parte da aliança de Deus. E isso trouxe uma tremenda angústia para os seus pais. Aqui, pontos importantes do caráter de Esaú começaram a ser revelados, como, por exemplo, ele não honrou nem o seu pai, nem a sua mãe. Nessa manhã, diante do Senhor, eu quero pedir a Deus que Ele esteja ao nosso lado em toda a nossa caminhada. Como Deus esteve ao lado de Isaque ali naquele deserto na Palestina, o Senhor nos dias de hoje também possa estar na nossa companhia. Que nós possamos, a influência que o Senhor nos dá para exercermos sobre a nossa família, ao lado do Senhor, nós possamos fazê-la da melhor maneira possível. Que nós possamos imprimir nos nossos filhos o caráter que Deus espera que possa ser impresso. Portanto, para que isso possa acontecer, eis a necessidade que temos de todos os dias buscarmos ao Senhor e falarmos: Senhor, por favor, nos toma nas tuas mãos, guia a nossa vida, molda a nossa trajetória. Faça com que nós possamos ser os teus olhos, as tuas mãos, os teus pés, a tua boca aqui nessa terra diante da nossa família. Sendo dessa forma, escondido no Senhor, tendo uma nova identidade que é a de Jesus Cristo, consequentemente a nossa influência será a melhor possível e com certeza irá gerar valores para a eternidade. Bondoso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós nos colocamos em tuas mãos. Reconhecemos as nossas limitações, mas crendo no teu poder, nós nos colocamos sob as tuas mãos. Fica conosco, guia a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.